Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bem-vindo a mais um vídeo para abençoar a sua vida falando da palavra de Deus. Continuando a série das parábolas de Jesus. Hoje a série é sobre o trabalhador da vinha, os trabalhadores da vinha. Antes de nós iniciarmos a parábola da vinha, eu preciso trazer você um pouquinho para dentro da história, para você entender até onde Jesus, o que ele quis dizer com a parábola. Então, antes disso, o que aconteceu? No contexto geral, no capítulo anterior, o Senhor Jesus ele se encontra com um jovem rico. E esse jovem rico, ele tinha um coração dele preso às riquezas. Pelo convite de Jesus, ele não foi seguir Jesus, porque o coração dele estava preso nas riquezas. Na sequência disso, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos sobre o perigo das riquezas. Tanto que ele disse que era mais fácil um camelo passar por um furo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Daí, porém, Pedro, ouvindo isso, ele faz uma pergunta para Jesus. Ele diz assim: deixamos tudo para o segui-lo. O que será de nós? Aí Jesus Cristo ele responde: que vocês vão receber tudo e a vida eterna. Daí ele dá início à parábola. E nessa parábola nós aprendemos algumas lições. E eu quero colocar essas lições para você, tanto no âmbito natural, na nossa vida terrena aqui, quanto no âmbito espiritual. Para nós termos aí um entendimento completo para a nossa vida, como nós devemos viver aqui, tanto na parte terrena como na parte espiritual. E aí nós vamos entender o que realmente o Senhor Jesus quis dizer com essa parábola. Mas primeiro eu quero ler para vocês aqui o que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, e dos versículos 1 a 16. Acompanha comigo aí. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e lhe disse: vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Tendo saído de novo, perto do meio-dia, e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados, e lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, mas o Senhor nos igualou, que suportamos a fadiga o dia inteiro e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui. Pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Daqui, nós tiramos algumas lições para a nossa vida aqui na Terra. E a primeira lição é: reclamações e invejas. Nos versículos 11 e 12, aqueles trabalhadores reclamaram e ficaram com inveja dos outros, só porque receberam o mesmo valor que os demais. Mas tinham esquecido do que combinaram com o dono da vinha, justificando pelas horas que trabalharam e pelo ardor do dia. Esses trabalhadores, eles tiveram o quê? Reclamações e inveja. Essa é a primeira lição. A segunda lição: combinado é combinado. No versículo 13, o dono disse: você não combinou comigo a trabalhar apenas por 1 denário?
Primeira pessoa que ele chamou, as primeiras pessoas que ele chamou. E assim é nas nossas vidas. Nós vemos muitos em nossos dias, e esquecemos que o que realmente nós combinamos. Exemplo disso é quando ficamos cansados fisicamente, e por ficar cansado fisicamente nos nossos trabalhos, queremos receber mais. Mas nós realmente esquecemos o que nós assinamos no contrato e o que combinamos ali. Claro que existem diversos trabalhos, existem diversos contratos, existem diversos modos de pagamento. Este aqui eu só estou dando um exemplo do que pode realmente acontecer nesse quesito. Terceira lição: devemos entender o nosso lugar. Nos versículos 14 e 15, o dono da vinha disse o seguinte: será que não é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ele é o dono de tudo. Ele é o dono da vinha. Como que aqueles rapazes, aquelas pessoas que foram chamados a trabalhar ali na vinha, quiseram falar que ele era injusto porque pagou apenas um denário. Pagou o que era justo, como ele mesmo disse. E outra coisa, como nós devemos nos colocar no nosso lugar, nós devemos entender que nós somos os trabalhadores e tem os patrões, tem os donos. Então isso, a gente tem que se pôr no lugar. Dono, trabalhador. Então ele sim pode fazer o que ele quiser, ele é o dono de tudo. Ele é o dono da vinha, ele pode fazer o que ele quiser. E isso não cabe a nós ficarmos apontando o dedo dizendo que ele é injusto, só porque nós trabalhamos. Ele fez o que devia, lícito a ele. E agora, trazendo isso para o reino espiritual, da mesma forma que nós entendemos isso naturalmente, devemos entender isso espiritualmente. Suponhamos não, Deus, ele é o dono de todas as coisas. Deus, ele é o dono. Suponhamos que a vinha é aqui. O mundo, a nós. O evangelho foi trazido a nós. Nós somos chamados para levar esse evangelho como trabalhadores. E o reino de Deus é semelhante a isso. Nós vamos trabalhar, por mais que uma pessoa ela tenha se convertido agora, comece a trabalhar no reino de Deus. Nós, eu e você, que trabalhamos há muito tempo, vamos dizer assim, vamos receber as mesmas primícias, o mesmo prazer lá no reino de Deus. Não importa o quanto você trabalhe, não importa o quanto você tem que se colocar no lugar de que você tem que receber aquilo que Deus realmente quer que você receba. Porque Ele é o dono de tudo, Ele é soberano sobre todas as coisas. E o plano espiritual é exatamente dessa forma. Por isso que o Senhor Jesus, Ele veio trazendo um contexto sobre o jovem rico, sobre a dificuldade das riquezas, o problema das riquezas guardado no coração. E aí Ele dá início a essa parábola. Então, que nós venhamos a nos pôr no lugar de trabalhadores, servos de Deus, e vamos ficar iguais às pessoas, igualando. Não importa se nós fomos chamados às 9 horas da manhã ou se nós fomos chamados às 5 horas da tarde. Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Deus abençoe vocês, que vocês tenham refletido como eu refleti bastante nessa parábola. Nós venhamos a trabalhar isso no nosso coração, ficarmos presos nessas riquezas que a terra nos propõe. Amém? Que você possa me ajudar a compartilhar, a se inscrever se ainda não é inscrito, acessar o sininho para receber sempre as notificações do meu vídeo. E vamos pregar o Evangelho, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Vamos trabalhar para o reino de Deus. Mas vamos receber aquilo que realmente o soberano quer. Tamo junto.